Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é um homem que passou pela prefeitura, pelo governo do estado, ex-ministro de estado, Ciro Gomes. É um prazer tê-lo conosco. Muito prazer falar com você, velho amigo, grande brasileiro, que fala com toda fidelidade a vida inteira pela causa das pequenas e médias empresas. Muito obrigado. Como é que você vê o quadro hoje Brasil? Vejo com muita preocupação. Sob o ponto de vista social, não há crise mais devastadora, porque nós temos algo ao redor de 14 milhões de pessoas abertamente desempregadas e mais de 60 milhões de brasileiros numa condição selvagem de precarização, cuja característica é uma jornada semanal que tende a 70 horas semanais, sem direito a nada, férias, 13º salário, licença gestante, maternidade, nada. Mas me preocupa, como homem de Estado, o que vai acontecer quando a velhice, a idade, a doença, não é, a dificuldade para trabalhar atingir esses 60 milhões de pessoas, porque elas estarão sem previdência social nenhuma. O desdobramento disso na pobreza, na miséria, na violência, enfim, nós estamos assistindo aí, não é, nesse mundo trágico que as periferias do Brasil estão vivendo. E, sob o ponto de vista econômico, Curi, você que traqueja na luta, nunca houve na história brasileira, nunca, não é, uma década inteira com crescimento zero, mas não é maneira de dizer, é zero, zero mesmo. A gente chamava a década de 80 de uma década perdida, o crescimento médio ali foi de 2,5%. É verdade. E entre 2010 e 2020, PT, Temer, que o PT levou para o poder, e Bolsonaro, crescemos zero. Ora, se cresce zero, 10 anos, 20 milhões de pessoas chegam pedindo atenção materno-infantil, pedindo vaga em creche, pedindo vaga na escola, pedindo qualificação para a vida e para o trabalho, pedindo emprego. E o mundo digital nos impondo práticas produtivas extraordinariamente sofisticadas, algoritmos, robôs, máquinas de precisão na agricultura, desempregando gente, e a produtividade brasileira despencando. Você, diante disso, não pode deixar que a discussão do país seja uma disputa demagógica, odienta, de Chico, Manel contra Maria. Estou pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para que a gente diga ao povo brasileiro que a hora agora é de aprofundar uma inteligência, um diagnóstico. O que está acontecendo com esse país, que era entre 30 e 80 o país que mais crescia no mundo, e de repente não cresce mais nada. Se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, não é? E o nosso povo extraordinário é o mesmo, é a política que está fracassando. É o modelo de economia e o modelo de gestão política que levou a crise para ser a história do Brasil. Não é brincadeira. Collor caçado, Lula preso, Fernando Henrique derrotado, nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional, Dilma caçada, não é? Michel Temer sai pela porta do fundo e Bolsonaro desmoralizado. Todos os presidentes, com exceção de um único que não governou com essa gente do dito centrão, que não transformou a corrupção na ferramenta central e a fisiologia do modelo de governança política, que fez o real, que é o Itamar Franco. Nós estamos assistindo um descolamento onde tem a explosão da inflação e a perda de poder aquisitivo porque salários não acompanham essa inflação. Você constata isso é uma realidade, isso está dentro dessa visão Sem dúvida. De necessidade de reforma econômica? Sem dúvida, porque repare, a inflação é um episódio global, porque muitas cadeias produtivas se dissolveram e a expansão pesada da emissão de moeda nos Estados Unidos para fazer frente às consequências econômicas da pandemia gerou no mundo uma inflação internacional. A do Brasil não é isso. A do Brasil não é isso. A do Brasil é a inflação produzida pelo governo, pelo modelo de gestão da economia brasileira. E é simples de entender. Para quem foi ministro da Fazenda e ajudou a fazer o real, eu conheço a gênese disso. Você abre o IPCA. O IPCA 15, que saiu essa semana, simplesmente está anunciando uma inflação a maior dos últimos, desde 2016. Por quê? Preço dos combustíveis, administrado pelo governo numa política de assalto aos cofres da economia popular brasileira para privilegiar acionistas minoritários estrangeiros e brasileiros, distribuindo 106 bilhões de reais de lucros e dividendos. É muito dinheiro. Um lucro absolutamente aloprado que é derivado de um monopólio e de uma política de preços que foi produzida pelo modelo desastrado de rendição do poder político brasileiro aos barões, né, do dinheiro. Depois você tem a inflação da eletricidade,
A inflação da eletricidade no Brasil, que ofende a micro e pequena empresa, é uma inflação também administrada pelo governo, porque nós indexamos ao dólar, só quando sobe, a tarifa de energia. A inflação dos aluguéis, IGPM, que é dólar. Ou seja, e a inflação dos alimentos, por quê? Porque nós destruímos a estrutura de abastecimento e preços, que o mundo inteiro faz, o Brasil fazia com grande maestria, Cibrasen, a Conab, em que, óbvio, o governo compra do pequeno, especialmente para garantir um preço mínimo que proteja ele da especulação, estoca e desova os estoques para regular preços quando o mundo produz demandas pesadas em dólar, em que o agronegócio deixado solto vai vender as proteínas do Brasil para estrangeiro para faturar em dólar. Está tudo certo. Quem tem que resolver essa contradição é o governo, com seus estoques reguladores, que na hora que houver essa superdemanda, desabastecer os preços, subir, o governo abastece aqui. Destruíram tudo. E não foi o Bolsonaro, de novo. Quem destruiu isso foi o Lula, o Fernando Henrique, porque se prostraram a um modelo de economia política absolutamente trágico para o Brasil. Nós estamos assistindo críticas extremamente fortes que ocorreram nessa semana de um ministro ou de ministros do governo federal ao TSE, claro que sem citá-lo, e do TSE ao presidente. O senhor vê um risco de uma possibilidade de uma confrontação ou de uma crise institucional? Olha, o Bolsonaro, na medida em que fosse consolidando a percepção de que será repudiado pela maioria do povo brasileiro, pela primeira vez a reeleição vai funcionar como um plebiscito contra o poder, o Bolsonaro, que não tem compromisso com a democracia nem de longe, nunca teve nenhum, vai produzir barulhos, ruídos, etc. Mas eu não vejo, para além desse barulho, que de qualquer forma incomodará a naturalidade com que o povo deve ter sossego para escolher o seu candidato livremente, e aquele que ganhar deve ser cumprimentado pelos que perderem. Eu, por exemplo, se perder, quero muito ganhar, cumprimentarei o vitorioso, desejarei boa sorte e me retiro, como fiz em todas as outras ocasiões. Entretanto, não vejo risco de ruptura institucional, porque na história do Brasil, que é uma história golpista, é uma história de crise institucional, nessa conjuntura, nenhum grupo social, nenhum mesmo, sustentaria uma aventura. Nem o empresariado financeiro, nem o empresariado da produção, nem as igrejas, nem o exército, que a propósito está pagando um preço amargo, era uma instituição unanimemente bem querida pelo povo brasileiro, e em função daquilo tudo que o Bolsonaro tem feito, hoje é uma instituição com um conceito dividido. Eu vejo muito deboche sobre o Exército, sobre as Forças Armadas, que nós precisamos restaurar o bom respeito. E para isso eles precisam também dar o exemplo de não aceitar mais a tentativa espúria do Bolsonaro de envolver uma instituição permanente do Estado brasileiro nas suas malandragens. Você tem a fama de ser um homem que fala aquilo que pensa, aquilo que sente. Você tem sido perseguido por algumas instituições, em que inclusive teve algumas decisões judiciais agora, dizendo que você tem razão? Eu sou um homem limpo e, de fato, eu tenho um estilo de muita franqueza, porque eu considero que um dos problemas brasileiros é a inconfiabilidade da política. A política para o nosso povo, especialmente entre os jovens, por isso é devastador. Virou um pardieiro de mentirosos, de pilantras, de defensores de privilégios, de cartões corporativos e de roubalheira. E eu me comporto. Tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum processo de corrupção na minha vida, porque nunca pratiquei nenhum ato ilícito. Quero olhar aqui na bila do olho do povo brasileiro. Nada mais é do que a minha obrigação. Mas se eu sou assim, eu tenho que ser respeitado como eu sou assim. Para minha surpresa, dia 15 de dezembro passado, essa fração corrompida da Polícia Federal pelo Bolsonaro produziu uma aberração que era para investigar uma delação premiada de alguém que não era em relação a mim, mas em relação a coisas do governo do Ceará, que foi ocupado pelo meu irmão e não por mim, que não era agente político, não era agente público nessa data, nem mandato popular tinha, nem coisa nenhuma, de que eu estaria envolvido numa captura de recursos para financiamento de campanha, que na verdade seriam propina no dizer do delegado. E conseguiram uma busca e apreensão espetaculosa. Agora veja o que eu pedi na justiça e tenho a honra de ter recebido. Os fatos que o bandido delatou, que não me menciona, teriam ocorrido em 2009.
A investigação foi de 2021. E aí eu fui ao tribunal, disse, olha, eu quero ser investigado porque a mulher de César em Roma não basta ser virtuosa, tem que parecer ser virtuosa, e eu acho que o homem público não tem direito a sigilo bancário, a fiscal, nunca tive, não tenho, meu patrimônio é limpo, transparente, todo mundo pode conhecer, não tenho nada para esconder. Mas eu acho que eu tenho direito, como cidadão, de que a população saiba que eu fui vítima de uma violência arbitrária por uma busca e apreensão, que é só uma busca de provas, mas que no efeito psicológico e na imagem, parece assim que eu sou alguém. Foram lá, não acharam nada, absolutamente nada, olharam tudo, constrangeram a minha família e tal, mas a Justiça do Tribunal Regional Federal decretou a nulidade disso e afirmou que era um gesto arbitrário. Eu acho que isso honra a justiça brasileira. Que bom que a Justiça esteja se posicionando. Nós não podemos perder a oportunidade de pedir o seu apoio, e pedir o apoio do seu partido para a derrubada do veto do presidente da República, a proibição de que a micro, pequena empresa e o MEI possa ter um reparcelamento tributário. Eu pediria... O meu apoio você tem sempre em cruz. Você faz assim, você assume o compromisso comigo, por mim, em qualquer causa, e depois me avisa. Porque eu sei que quando você entra numa causa, está em causa o melhor interesse nacional da microempresa brasileira, e é bom que a gente lembre, quem está nos assistindo, 7 em cada 10 empregos que ainda existem no Brasil são providos por micro e pequenas empresas. Obrigado. E elas estão esfoladas, porque estão impostas a ela um juro que ela não tem culpa, os custos de produção de uma energia elétrica que ela não tem culpa, não é uma retração da demanda da população, porque há 63 milhões de pessoas estão no SPC, 72 de cada 100 famílias super endividadas, e elas estão aí se esfolando, se virando nos 30. Todo o privilégio para grande já foi dado, não é? E isso não é um privilégio, é necessário para a retomada do desenvolvimento que a gente ajude a reestruturar a dívida das famílias, isso é um compromisso que eu tenho, e a dívida das empresas. Porque o mercado interno é o ponto de decolagem do enfrentamento da competição. Ora, o chinês, o europeu, compete conosco com juros de 0. Você desconta uma duplicata aqui, uma microempresa, por 1,5% de juros ao mês. Se for bom amigo do gerente, e vai piorar. E vai piorar. Então, os tributos no Brasil são completamente enlouquecidos e oneram o setor formal da economia, e a gente precisa ajudar. Portanto, conte comigo, conte com o meu partido, no que eu puder ponderar, vou trazer para a minha voz a necessidade de a gente derrubar esse veto, porque é preciso dar um fôlego, reestruturar. As empresas não estão pedindo nada, estão pedindo um fôlego para reestruturar o seu passivo, para poder voltar. Só quem é honesto quer um reparcelamento. Que é isso, exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Quero agradecer a você e, por seu intermédio, falar ao brasileiro. Um povo sábio não se apaixona por político, pode ter simpatia, deve ter, mas um povo sábio obriga todos os políticos a sair da lambança, da fase fácil, da memória afetiva, picanha, cerveja, ou do ódio, anticomunismo, etc., para obrigar todos nós a fazer um diagnóstico inteligente do que está acontecendo, assumir a proposta do que quer fazer. Por quê? Porque o que está errado no Brasil só vai ser mudado se no dia seguinte da eleição o presidente não se desmoralizar porque prometeu que não ia fazer como fez o Bolsonaro. E aí mudar o modelo econômico e mudar o modelo de governança política é a única saída para o nosso Brasil. E eu peço uma oportunidade para participar desse debate, trazendo uma vida limpa e uma proposta com começo, meio e fim, inclusive é o único que diz de onde vem o dinheiro para retomar o desenvolvimento do Brasil. Ciro Gomes, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar êxito nessa caminhada, nos desafios pela frente, e que a democracia prevaleça e que o Brasil prospere. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!